que Rio é tipo um mito mundial. Cresci com as mesmas impressões do Rio que todo mundo tem. Os mesmos estereotípicos, coisas estereotípicas de Pão de Açúcar, de carnaval, de mulata e tal. Eu acho que é difícil fugir disso aí, difícil. Eu acho que todo mundo cresce com isso, com a imagem. E aí a gente chega e tem o prazer de descobrir o que é verdade. É a coisa mais interessante, descobrir o que não é tão verdade assim. Eu estava trabalhando em Londres, eu tinha saído do jornalismo. Eu estava trabalhando no teatro. Acabou sendo tipo a minha segunda faculdade, porque bem no centro de Londres é uma área de gente do mundo todo. Por acaso, no bar, no teatro, era cheio de brasileiros. Então eu conheci brasileiros, eu comecei a ficar curioso. Eu percebi logo que a gente sabia muito pouco do Brasil. E até aquelas coisas que a gente pensava que sabe, talvez... Então eu vi campo. Especialmente eu vi campo como... Voltando para o jornalismo sobre o futebol. Pensando agora, na véspera dos meus 50 anos, era o tipo de loucura que você faz quando você é novo. Né? Você precisa... Hoje em dia eu não faria uma coisa assim, mas eu estava com 29 na época. Eu pensava, bem, eu tenho a maturidade suficiente para lidar com perrengue e também eu sou novo o suficiente que caso tudo der errado eu tenho possibilidade de voltar a iniciar uma outra coisa. Então foi a mistura de coragem, estupidez e ingenuidade que você precisa com 29 anos. Mas não me arrependo de absolutamente nada. É muito fácil lembrar o que me surpreendeu mais quando cheguei aqui para morar, em 94. O ano anterior, eu passei 3 semanas no Brasil. Um pouco em São Paulo, um pouco no Rio, descobrindo. E tinha uma coisa que eu adorava. Muito ruim para o povo brasileiro, mas muito bom para mim. Se chama hiperinflação. Se você está levando moeda forte, você é mais rico todos os dias. Beleza, eu vou morar, nesse país eu vou morar. Aí eu voltei. Definitivamente, para morar. Não conheci ninguém no Rio, cheguei sem emprego, sem nada. Eu vou morar que nem um rei. Foi 3 semanas depois do Plano Real. Ninguém me falou sobre esse negócio de real. O real, na época, estava valendo mais do que o dólar. Me fudeu totalmente. Foi um desastre total. Primeiro ano foi eu fiquei tão magro, eu não estava comendo. Foi uma pobreza total. Eu lembro que eu fiquei num hotelzinho, R$10 por noite. Depois eu estava pensando, não dá. Aí eu transferi para um outro quarto, R$8. Aqueles R$2 foram muito importantes. Eu salvei, porque na época o ônibus era 35 centavos. 35 centavos. Então imagina quantas viagens de ônibus eu estava ganhando. Os momentos até engraçados, mas tristes, foi quando o ônibus aumentou. Foi de 35 para 45. Eu não sabia. Aí eu entrei no ônibus, dei 35 para trocador, que era tipo velho nordestino. Dei 35 para ele e ele batendo, Madé! O que caralho é Madé? Mais 10. Mais 10. Porra, aumentou para 45. Porra, que tristeza. Porque aquele R$2 que eu estava economizando, né, já não estava rendendo tanto viagem de ônibus. Então, a maior surpresa desagradável foi que o dinheiro que eu estava levando não estava valendo tanta coisa. Muita gente fala sobre o estilo da vida brasileiro, o estilo da vida ou brasileiro ou carioca. Eu estou aqui 20 anos, esse elemento, eu nunca encontrei com esse elemento, o carioca. Quem é ele? Quem é o carioca? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser repensado, né? Porque um cara que cresceu no Leblon com empregados domésticos, obviamente ele é muito diferente de um cara que cresceu na Cari, engenheiro pedreira. Então a disparidade é tão grande que essas frases, tipo estilo da vida brasileiro ou carioca, eu acho que eles, na prática,
são totalmente vagos e inúteis. Explica absolutamente nada sobre a realidade da cidade. Eu acho que tem mitos para todos os lados. Tem um mito sobre a pontualidade britânica. Eu acho que o celular acabou com isso, né? Porque sempre dá um desculpe para atraso. Mas realmente, a promessa de carioca não vale tanto. Você aprende, vem me visitar, tal. Você aprende que não é assim. Eu acho que talvez a maior diferença é a diversidade cultural que tem em Londres ou hoje em dia qualquer cidade da Europa Ocidental, né? Tem uma diversidade racial, religiosa, que não tem mais no Rio e no Brasil. Teve. Quando? Quando teve ondas de imigrantes. Mas a última onda em massa, eu acho que foram os portugueses, né, fugindo das guerras. Tem ondas menores agora, de tipo Bolívia, de Peru e tal, mas nada que tenha um efeito transformador na cidade, como aconteceu em Londres, por exemplo, com ondas de jamaicanos, de indianos, ondas de paquistaneses, que realmente, especialmente os indianos, os paquistaneses, deu pra gente uma cozinha nova. A nossa cozinha agora tem muitas raízes na Índia. Então isso é uma dinâmica cultural através de imigração que por enquanto não tá tendo no Rio. Eu sinto falta de comida indiana. Como eu sinto falta de comida indiana. Eu sinto falta de a diversidade cultural que Londres oferece. Daquele sentimento que você está no centro do mundo, né? Aqui eu acho que você tem a impressão muitas vezes que quando você está no Rio, no Brasil, que o mundo está acontecendo em outro lugar. É um pouco mais segurança na rua, né? Porque pouca coisa ruim aconteceu comigo. Mas depois que acontece, depois você perde aquela virginidade, você não é mais a mesma coisa, né? Eu lembro quando aconteceu comigo aqui no Rio, porque antes eu acho que talvez eu fui protegido com um pouco de ingenuidade. Eu fui para todo lugar, qualquer horário, nada vai acontecer comigo. Eu vejo isso muito com o povo carioca, né? Como esses níveis de violência, porque o medo de violência é mais nocivo do que a violência em si. Como isso limita as pessoas. Então isso realmente é um problema enorme para a sociedade carioca. Eu lembro, eu acho que, se não me engano, foi em Copacabana. Eu estava perdido, estava procurando uma rua, uma coisa assim. Aí eu entrei no banco de jornal para pedir para o elemento onde fica tal rua. E o cara era tipo português, velho barrigudo. Ele me viu entrar, ele falou, pois não. Não. Aí ele está me mandando embora. Então eu pensei, gordo, português, filho da puta, sem paciência, canalha. Então, dei as costas e foi andando, revoltado com a vida, né? Que cidade, filho da puta, ninguém quer me ajudar. Ele tava querendo ajudar, mas no jeito grosseiro dele, ele tava querendo. Mas como eu ia saber que pois não? Quer dizer, como eu posso te ajudar? Porra, não tem como. Então, quando o pessoal reclama da língua inglesa, que é cheia de armadilhas, eu tenho a resposta de 2 palavras. Pois não? Eu acho que o humor, para nós, é muito importante. Eu lembro quando, isso faz 2008, faz tipo 7 anos, o meu pai morreu. Nenhuma tragédia, estava com 84 anos, tranquilo, até aconteceu de uma maneira boa. Aí eu tive que voltar para o enterro. Estava curto prazo, alta temporada, né? Então o preço foi muito caro. Então o elemento, o sujeito, ele me perguntou, tu quer pagar isso tudo? Eu falei, eu acho que tem que ir porque o meu pai morreu, o enterro dele, mas ele me prometeu que ele não vai fazer isso de novo. E o cara, como tu pode brincar com uma coisa assim? Então, eu acho que
a minha mulher sempre fala, olha, tu tem que andar com cuidado com isso, porque as pessoas aqui eles não vão entender. Para você tudo pode ser um motivo, né, de humor. Eu acho que o carioca tem um pouco disso, um pouco. Eu amo aquela música Beto Loteria. Tem uma linha dentro de samba e é muito boa em tornar a tragédia em comédia. Então eu acho que carioca tem um pouco disso, só que a gente vai mais. Quando eu cheguei, eu era chamado de gringo. Gringo. Eu achava que a palavra era tipo pejorativa para norte-americano. Então eu falava, não sou inglês. Mas isso só aumentou o status de ser gringo. Aí eu me dei conta de como se usa a palavra aqui. A maioria das vezes não se usa por mal, mas ainda assim eu acho que uma palavra cheia de ignorância. Porque quando você fala gringo, você está fazendo duas coisas. Você está negando a minha identidade e você está mentindo um pouco sobre a sua identidade. Primeiro porque gringo aqui se usa sobre argentino, peruano, colombiano, boliviano, australiano, inglês, russo, americano, 95% da população do mundo. É uma palavra que rouba o que a humanidade tem de melhor, que é justamente a sua diversidade. E a diversidade precisa ser comemorada. Eu lembro, durante a Copa, teve no metrô aqui, em Copacabana, teve uma gravação no metrô. Levanta a torcida brasileira! Levanta a torcida gringa! E eu estava pensando, caramba, se só tem 2 times nesta Copa, como foi que o Brasil terminou em 4º lugar? Foi até pior do que eu estava pensando. Então, quando você tem cara de Costa de Marfim, ao lado de cara de Japão, ao lado de um colombiano, a palavra gringa não está informando absolutamente nada sobre aquela pessoa. Então, quando alguém me chama de gringo, está roubando a minha identidade. O que me encanta mais do Rio de Janeiro é esse local agora, a terra do Flamengo, que eu acho espetacular em vários sentidos. Primeiro, porque o Rio é uma cidade onde sempre parece que a natureza está zombando dos façanhos do homem. Tu vai para Pão de Açúcar, vai para Corcovado, vai para Vista Chinesa e tal. E sempre parece que a natureza está falando, olha o cenário que a mãe natureza deixou para vocês humanos e olha a merda que vocês fizeram com isso. Isso é feito por homem. A Terra, isso é um projeto feito por homem. Nesse espaço aqui, o homem está na altura de natureza. Então, isso é uma coisa que sempre me enche de esperança sobre o próprio ser humano. O aterro foi construído no final da década de 50, início da década de 60, até o pai da minha mulher trabalhou na obra. Eu acho que ele não fez tudo sozinho, não, mas ele trabalhou na obra. Me lembra de um momento quando, nas palavras de um urbanista local, o Brasil era moderno. É um momento que talvez foi perdido nos décadas posteriores. Então, o aterro é que mais me encanta, porque me passa uma mensagem de esperança sobre o ser humano e sobre as possibilidades do Brasil. Aí eu nasci com o futebol. O meu pai era jogador frustrado. Se eu estava tirando nota 0 na escola, tranquilo. Única obrigação, única pressão era ser jogador. Meu irmão, eu era muito ruim, mas muito ruim mesmo. Então, desse tamanho, eu estava jogando, aí o meu pai ia me assistir, eu ficava balançando a cabeça. Então, eu sabia desse tamanho que eu não ia ser jogador de futebol. Mas eu herdei dele a paixão pelo esporte e tal. Não é somente jogador de futebol. Para qualquer coisa útil, eu sou inútil. Não sei fazer nada. Mas, entre as poucas habilidades que eu tenho, eu sei escrever. Eu sei ficar na frente de uma câmera, de um microfone e falar bobagens. Isso eu tiro de letra, não tem problema. Então, eu vi que dava para, mesmo não jogando, dava para ganhar a vida de uma forma ou outra com futebol. E futebol me socializou como criança. 10 garotos lá, só joga uma bola, todo mundo é amigo. Futebol me incentivava a ler, porque eu estava querendo, naquela época, no álbum de figurinhos, tinha biografias sobre os jogadores, eu estava querendo as informações. Então, me ensinou sobre o mundo, né? Eu só saí da Inglaterra pela primeira vez com 23 anos. Meu pai chegou a 84, sem nunca sair. Mas eu sabia como soletrar a Checoslováquia com 7 anos. Checoslováquia chegou a 2 finais da Copa do Mundo. Então, como você não sabe como escrever Checoslováquia? Então, o futebol me globalizou também. Então, eu devo muito a
futebol. Eu sempre tive esse fascínio para futebol mundial. Na maneira que eu cresci, eu vi que o futebol é uma língua universal que se fala com sotaques diferentes. Se você quer aprender sobre um determinado país, uma das melhores formas de fazer isso é ver como se joga lá, como se torce, porque isso te dá uma grande entrada na vida cultural daquele país. Então, pensava que isso era uma maneira ótima de ganhar vida, vagabundagem paga, estou dentro. Especificamente sobre o futebol brasileiro, eu acho que tem duas coisas. Uma é a tradição. É impossível entrar até o novo Maracanã sem pensar que as fantasmas de 50 ainda estão lá. Então a tradição é excepcional. Outra coisa é celeiro de craques. A melhor coisa sobre o que eu faço é a possibilidade de ver um jovem craque agora, que ninguém conhece, mas daqui a 5 anos vai ser conhecido no mundo todo. Então, eu adoro isso. Bem, eu depois de 21 anos no Rio, o meu time é isso aí. Isso é Tottenham, da Inglaterra. Eu não consigo sentir como torcedor um time aqui. Quando eu estou assistindo o jogo de Tottenham, eu deixo ser um ser racional, estou xingando o juiz. Quando eu estou vendo um jogo dos cariocas, eu estou analisando de maneira fria e racional. Eu tenho interesse sociológico para os times. Eu gosto muito de Vasco da Gama. Eu tenho um ritual. Depois, porque eu gosto de ir para a Inglaterra uma vez por ano. Aí, na volta, eu pego um ônibus, o 472, que vai para Saint-Jean. O 472 tem de tudo. Você vê de tudo no 472. Então é tipo uma aula de sociologia. Sempre me dá aquele mensagem para mim mesmo. Eu voltei. Eu não estou mais em Londres, não. Tem que encarar. Tu voltou para o Rio. Saint-Jean é sempre interessante. O bairro é interessante, o bairro é decadente. Sim, é um bairro muito histórico. A história do estádio é fascinante. Então, eu tenho um grande interesse sociológico. Eu gosto de contraste entre Laranjeiras e Saint-Jean. Porque aquela viagem que em quilômetros não é muita coisa, mas na distância social é muito grande, de Laranjeiras para Saint-Jean. Aí você tem a história do futebol brasileiro, você tem a história dos primeiros décadas do século XX. Então, 472 é cultura, meu irmão. As horas que são perdidas no trânsito, nessa cidade, é incrível. A minha mulher, ela morava no Realengo. Eu lembro claramente a primeira vez que eu passei a noite lá. Próximo à manhã, eu tive uma reunião no Jornal do Brasil, que era início de Avenida Brasil. E basicamente, Realengo para lá é só Avenida Brasil. 8 horas da manhã tem que estar lá. Então eu falei para a minha mulher, em que horas eu tenho que levantar? Ela falou, 6 horas. 6 horas? 6 horas? Tu tá brincando? É lá! Eu acho que nem dormi, eu fiquei, daqui a pouco eu tenho que... 5h30 eu estava no ponto de ônibus, eu não conseguia entrar. Estava cheio, eu não conseguia entrar. Eu acabei pegando o ônibus para Deodoro, pegando o trem para São Cristóvão e indo a pé. Isso foi uma noite, uma manhã, pensando, caramba, tem pessoas que estão fazendo isso todo santo dia. Isso é a tragédia das grandes cidades do Brasil. Eu acho que cada um tem que trabalhar dentro de suas limitações. E tem coisas que eu nunca vou ser capaz. Eu nunca vou ser capaz de chamar garçom. Psst. Não dá, não posso. Não posso. Eu acho que a coisa mais carioca que eu faço é que hoje em dia eu me esforço a não brigar mais na fila do supermercado. Naquela caixa rápida, 10 itens. Normalmente uma dondoca classe média que vai lá com 20. Antigamente eu sempre brigava. Às vezes eu tirava ela da fila fisicamente.
ou incentivava os outros na fila de, olha como... Hoje em dia, deixa eu falar. Eu tomo guaraná, suco de caju, goiabara para sobremesa. Eu levei muito tempo para aprender. É difícil. Toma guaraná, suco de caju, goiabara para sobremesa. Quando eu consegui cantar isso junto com o Tim, aí eu tô no lugar certo. A primeira prova foi Jacarepaguá. Porque eu jogava bola em Jacarepaguá. Levei uns 2 meses para aprender a falar Jacarepaguá. Então, isso foi exame básico, Jacarepaguá. Exame avançado foi tomar guaraná, suco de caju, goiabara para sobremesa. Aí o cara morreu, então não dá para cantar mais. Eu acho que para falar outra língua, eu acho que você tem que ser um pouco ator. Você tem que incorporar o espírito um pouco. Tem palavras que eu pego, que eu adoro usar na televisão. Adoro. Trubufu, que é o último. Eu chamei os campeonatos estaduais Trubufu. Acho que eu peguei isso com minha mulher, que pegou da avó dela da Nordeste. Bengala Fumenga. Né? Tu tá lá na mãe, o Bengala Fumenga. Isso é a palavra de momento. Mas isso vai, né? Tu pega uma palavra, você usa, gasta durante um mês e depois você esquece. Né? Teve um tempo quando eu fiquei viciado em falar chafurdando na lama. Estamos chafurdando, tu tá chafurdando na lama. Aí eu canso e pego outra expressão. Mas é muito bom, fala outras línguas, é muito bom, porque você tem que achar coisas diferentes dentro de si mesmo. Então, eu acho que você cresce como uma pessoa, como resultado. Eu, falando português, eu não sou a mesma pessoa de eu falando inglês.